Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de economia, aliás, com uma boa notícia. O preço dos aluguéis residenciais teve queda de 0,36% em novembro, após subir 0,1% em outubro. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais divulgados pela FGV. Em 12 meses, o índice acumulou uma alta de 10,28%. O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais foi criado para medir a evolução mensal desses valores no mercado de imóveis no Brasil. As informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários, sob intermediação de empresas administradoras. Quanto aos resultados das 4 capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de uma queda de menos 0,69% em outubro para um recuo de menos 0,32% em novembro. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 0,04% para elevação de 1,55% no período. Já em Belo Horizonte, de uma expansão de 0,86%, registrou queda de menos 1,21%. E em Porto Alegre, do aumento de 1,10% para redução de menos 1,13%. No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 9,48% em São Paulo, 8,79% em Porto Alegre, 13,13% em Belo Horizonte e 12,16% no Rio de Janeiro. E ainda falando de economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decide nesta quarta-feira o futuro da Selic. Para analistas, a taxa de juros não deve mudar mais neste último encontro do ano. O mercado financeiro aposta que o Banco Central não deve mais mexer na Selic, a taxa básica de juros do país, ainda neste ano. Será a terceira reunião consecutiva que a taxa é mantida nos mesmos 13,75%. São os juros mais altos desde 2016. A estimativa é que voltem a cair, lentamente, no segundo semestre de 2023. Ainda que isso ocorra, o aumento do risco fiscal pode passar a ser citado como um ponto de atenção para a autoridade monetária. E isso deve acontecer motivado pelas mudanças na equipe e na política econômica do governo eleito para 2023. Significa que, caso não haja sinais de que o futuro presidente Lula vá seguir uma agenda responsável com o controle das despesas públicas, a trajetória de queda dos juros pode ser alterada. Com isso, o cenário esperado pelos analistas é que uma queda nos juros deve demorar e que também será mais lenta. Pelo Boletim Focus, uma publicação semanal do Banco Central, com a mediana das projeções econômicas, a expectativa para a taxa Selic ao fim do ano que vem já subiu de 11,25% para 11,75% desde o início de novembro. E agora eu falo de política. A PEC da transição deve ser votada hoje no plenário do Senado. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça com algumas modificações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautou para esta tarde a análise da PEC do estouro em plenário. O texto tenta viabilizar um espaço no Orçamento Federal de 2023 para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Apenas 2 senadores aliados ao governo Bolsonaro, Esperdião Amin e Eduardo Girão, se manifestaram contra a proposta. Houve um entendimento pela redução do impacto fiscal da PEC em 30 bilhões de reais, inclusive com o apoio da equipe do governo eleito. De acordo com o que foi acertado na CCJ, o teto de gastos públicos vai ser expandido em 145 bilhões de reais por 2 anos. A expectativa do governo eleito é que a proposta seja aprovada no Senado até o fim da semana e analisada na Câmara dos Deputados na semana que vem. Para que o texto passe no plenário do Senado,
Senado, é necessário 3/5 dos votos, o equivalente a 49 senadores. Estão previstos 2 turnos de votação. Na Câmara, também será preciso 3/5 dos votos, ou 308 deputados favoráveis em 2 votações. Também está previsto no texto que a administração federal possa usar até 23 bilhões de reais em investimentos públicos quando o governo arrecada mais do que o previsto. Esses recursos também não vão ser contabilizados no teto de gastos públicos. E atenção a esse número: 1.800.000 pessoas foram vítimas de roubo em 2021. Os números fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE. A pesquisa da PNAD Contínua do IBGE fez um retrato mais abrangente dos crimes contra o patrimônio no Brasil, incluindo os que não são comunicados à polícia. No ano passado, 1,5 milhão de domicílios no país tiveram pelo menos um morador vítima de roubo. São 1.800.000 pessoas com 15 anos ou mais, o que corresponde a 1,1% da população. A maioria dos assaltos aconteceu em áreas urbanas, que corresponde a 94% do total, e a maior parte das vítimas tinha entre 25 e 39 anos. O levantamento apontou que mais de 1,5 milhão de veículos foram furtados ou roubados no Brasil ao longo de 2021. Isso significa dizer que a cada hora são 64 roubos ou furtos de automóveis e motos no país. A maioria das pessoas que tiveram carro ou moto furtada ou roubada deram queixa à polícia ou à guarda municipal. Entre os poucos que preferiram não registrar a ocorrência, as principais alegações foram faltas de provas e medo de represárias. A alta de furtos e roubos de veículos de 2 rodas, incluindo bicicletas, tem causado prejuízos às seguradoras e dificultado o fechamento de novos contratos para oferta de proteção financeira contra esses tipos de crime. E entre os objetos subtraídos com a maior frequência, o celular é o mais citado em todos os casos de roubos e furtos dentro e fora de casa. No caso dos roubos, dinheiro em espécie, joias, aparelhos eletrodomésticos e documentos são os mais visados depois dos celulares. E eu falo agora da Copa do Catar. O astro Cristiano Ronaldo tem demonstrado insatisfação por ficar na reserva da seleção portuguesa. Na manhã desta quarta-feira, o atacante não treinou e a irmã dele pediu em uma rede social que ele voltasse para casa. Cristiano Ronaldo continua dando o que falar na Copa do Mundo do Catar, mas os motivos são mais fora de campo. Reserva no jogo de classificação de Portugal contra a Suíça, o astro português só entrou em campo aos 73 minutos no lugar de João Félix. E na manhã desta quarta-feira, porém, o atacante português não treinou com o grupo de suplentes. Procurada, a Federação Portuguesa se limitou a dizer que Cristiano apenas ficou na academia, sem entrar em detalhes. A situação incomodou a família do craque. Cátia Aveiro, uma das irmãs do astro luso, postou um texto em uma rede social desabafando e chegou a pedir que o jogador deixe a seleção e volte para casa. Outra irmã de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, também usou as redes sociais para desabafar. Ela disse que tudo o que Cristiano Ronaldo já fez foi esquecido. Vamos falar da seleção agora. O Brasil terá uma vantagem contra a Croácia na disputa das quartas de final. A seleção chega para a partida mais descansada que o adversário. Os jogadores brasileiros jogaram menos tempo e também correram menos que os croatas até agora na Copa. Veja a comparação. A seleção brasileira tem a parte física a seu favor no confronto contra a Croácia, que acontecerá no estádio Cidade da Educação, em Doha. Isso porque é uma diferença razoável de minutos disputados entre os adversários. Como a Croácia eliminou o Japão nas oitavas nos pênaltis, após empate no tempo normal e também na prorrogação, a equipe adversária do Brasil já tem 30 minutos a mais em campo. Mas a diferença é maior do que isso, pois Tite usou reservas na derrota para Camarões no último jogo da primeira fase. A Croácia, por sua vez, teve de usar força máxima na rodada final da fase de grupos, contra a Bélgica. Ao todo, o Brasil percorreu 418 quilômetros na Copa, considerando os jogadores de linha, e usou os 23 jogadores, o que dá uma média de 7 quilômetros por jogador a cada jogo. Já a Croácia percorreu 474 quilômetros e usou 17 jogadores. A média é de 8,1 quilômetros por partida. Na parte física, a vantagem é brasileira, mas as duas equipes terão mais 2 dias para descansar e treinar antes do duelo.
Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!